Olá, boa noite. Começa nesta quarta-feira em Aparecida a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. CNBB convoca fiéis para dia de oração na intenção da Assembleia Geral que começa amanhã. Justiça pede explicação do Conselho Federal de Medicina sobre resolução que proíbe aborto após 22 semanas. Documento Vaticano Dignidade Infinita aponta graves violações da dignidade humana e condena aborto provocado e barriga de aluguel. Médica reforça medidas para que grávidas se protejam do mosquito transmissor da dengue. Em Sergipe, recursos digitais ajudam a inovar nas salas de aula do ensino fundamental. Saiba como é o trabalho de quem atua em bibliotecas na era digital. E feira de estágio na capital paulista oferece mais de 2.000 oportunidades. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Falta pouco para o início de mais uma edição da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Nossa equipe esteve no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, em Aparecida, e acompanhou a organização de religiosos e profissionais. A terra da padroeira do Brasil vai acolher 318 bispos, entre titulares e auxiliares, além dos 168 eméritos. Há menos de 24 horas cresceu o movimento, neste que será o coração da Igreja no Brasil, pelas próximas 2 semanas. O trabalho da Igreja do Brasil é pensar como construir o reino de Deus aqui. Esse é o nosso foco, é Jesus Cristo, é como evangelizar. O episcopado terá à disposição toda a estrutura do Centro de Eventos, organizado em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Porque além do Centro de Eventos conseguir acolher, com a arena plenária, com muitas salas de trabalho, com outras salas que oferece a CNBB essa estrutura, outras estruturas são montadas, então sala para atender toda a imprensa que estará aqui conosco todos os dias. E até mesmo um posto médico está sendo preparado para oferecer exames periódicos e vacinações aos bispos. A nossa estrutura aqui do posto médico, a gente conta com o médico, com técnicos de enfermagem, Aqui a gente faz verificação de sinais vitais, vacinas, coletas de sangue. Então, hoje a gente está nos ajustes finais para amanhã, estar aqui de maneira completa para poder acolher os bispos. A programação da Assembleia será dividida em 4 sessões diárias, totalizando 27, até o dia 19 de abril. Os bispos são esperados neste plenário para a discussão de assuntos relacionados à missão da Igreja, sempre na perspectiva da evangelização. Além da alegria de contar sempre com a TV Canção Nova em toda a cobertura, essa 61ª Assembleia Ordinária Geral da CNBB, ela se reveste de uma beleza toda singular. Sobretudo o tema central que os bispos vão abordar, que serão as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a situação da Igreja em nosso país, utilizando a metodologia da conversa no Espírito. Então, além desse formato tradicional que nós temos também 45 mesas para 12 pessoas cada mesa, onde essa metodologia vai ser trabalhada para o estudo desses temas. Em breve, grande parte dos 486 bispos brasileiros ocupará este espaço. Ao povo de Deus, não há maior colaboração do que rezar por estes pastores. Como é bom servir a Igreja, como é bom servir o reino de Deus, como é bom fazer parte da história da salvação, onde podemos dizer, Deus caminha conosco, Emmanuel está conosco, ressuscitado, e nós queremos servir a Ele. E nós prosseguimos com a Assembleia Geral dos Bispos. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações sobre o dia de oração pelo Episcopado Brasileiro. Ronaldo, boa noite. Olá, Reinaldo, para você também, olha, muito boa noite e boa noite para toda essa audiência que nos acompanha aqui na Canção Nova de tantos lugares. O secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Rueperes, convidou os fiéis a colocarem como intenção de oração a Assembleia Geral que vai acontecer em Aparecida. O dia de oração pela Assembleia é amanhã, 10 de abril. Queremos pedir a você e a sua comunidade que entrem também em comunhão conosco e com toda a Igreja no Brasil, rezando
pelos pastores e pela 61ª Assembleia Geral. Teremos no dia 10 de abril o Dia de Oração pela Assembleia. É um momento especial. Neste dia, doe um momento para rezar por nós e pela Assembleia. Reze na Santa Missa, no seu rosário, nos momentos de adoração, na liturgia das horas, nos momentos espontâneos de oração. Convocamos as paróquias, as comunidades de vida contemplativa, os seminários, congregações, ordens, pastorais e todo o povo de Deus. Participem conosco deste retiro, rezando conosco e rezando por nós. E servidores federais da educação de quase 300 campi de institutos federais continuam em greve desde o dia 3 de abril. O governo federal ofereceu reajuste no valor dos benefícios. A proposta é aumentar em 51% os recursos de assistência à saúde e subir o auxílio creche de R$ 321 para R$ 489, além da mudança de 4,5% no salário de 2025 e 2026 e o auxílio alimentação de R$ 1.000. Mas os servidores não aceitaram. Os profissionais querem a recomposição salarial da inflação dos últimos 2 anos, que varia de 22% a 34%, e a reestruturação das carreiras. O Ministério da Gestão e também da Inovação em Serviços Públicos afirma que viabilizou em 2023 um reajuste linear de 9% no pagamento dos servidores e mais de 40% no auxílio à alimentação. Segundo o órgão, este foi o primeiro acordo firmado com a categoria nos últimos 8 anos. O governo afirma ainda que as contas não permitem ir além do que já foi proposto. A paralisação envolve professores e funcionários técnicos administrativos de institutos federais. Mais de 300 campos de ensino estão de portas fechadas há mais de uma semana. A greve não tem data para acabar. Daqui a pouco eu volto para falarmos da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a proibição da aplicação do cloreto de potássio na realização de abortos. Ok, Ronaldo, até daqui a pouco. Muito obrigado, hein? Olha, o metrô BH, concessionária que administra este transporte na capital mineira, começou o plano de demissão de até 230 funcionários. As dispensas ocorreram após o período do fim da estabilidade de 12 meses, concedido aos trabalhadores no contrato de privatização. De acordo com o sindicato da categoria, no primeiro ano após a privatização, foram quase 800 desligamentos. Agora, a Metrô BH, concessionária que administra o transporte, demitiu 185 funcionários sem justa causa. A empresa afirma que as demissões não prejudicam as operações do transporte e que a estabilidade dos funcionários, prevista por contrato, chegou ao fim em 23 de março. Diz ainda que ofereceu planos de demissão voluntária e o plano de demissão consensual ao longo deste ano. Por outro lado, o Sindimetro questiona a empresa e afirma que não houve a apresentação de um calendário de demissões. A categoria ainda alega que a reunião com a concessionária não foi aberta ao diálogo. Esse programa específico de desligamento que a empresa está fazendo, ela não está preparando esses funcionários para o mercado de trabalho, não está adotando nenhuma medida para mitigar esse impacto que vai ter na vida financeira, psicológica desses funcionários. São funcionários que em alguns casos estão aqui na empresa há 30 anos e é uma função muito específica, que não tem uma recolocação muito fácil. O metrô de Belo Horizonte foi vendido ao Grupo Comporte em leilão realizado no final de 2022. São aproximadamente 100 mil usuários por dia. Quem depende do transporte reclama da qualidade do serviço. Está demorando muito e está andando muito cheio, lotado, ninguém está suportando, entendeu? Está péssimo o serviço. Tem menos funcionário. Para muita coisa tem poucos trabalhadores, né? Então, tinha que dar uma melhorada nisso aí também. O serviço está mais ou menos, né? Tem que melhorar muito. Você vê o horário, está cheio ainda, né? Pelo horário, achei que peguei mais vazio.
Olha, nós vamos voltar a Brasília para saber do julgamento do senador Sérgio Moro por questões de uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico. Ronaldo. Sim, Reinaldo, esse é um assunto que está na ordem do dia. O senador foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A Camila Castro traz as últimas informações sobre este julgamento. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formaram maioria contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro nesta terça-feira em Curitiba. 4 desembargadores entenderam que as acusações não procedem, por isso, o cargo de Moro no Senado deve ser mantido. 2 votaram pela perda do mandato e pela inelegibilidade. O parlamentar responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. A alegação é de que os gastos com viagens, eventos e publicidade deram uma visibilidade desproporcional que impactou a disputa para o Senado. A defesa do senador nega. O julgamento ocorreu em Curitiba, no Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça Federal de Porto Alegre deu prazo de 72 horas para o Conselho Federal de Medicina, CFM, explicar uma resolução que proíbe o uso de cloreto de potássio em casos de aborto. A substância é utilizada em casos autorizados pela Justiça e aprovados na legislação brasileira. A resolução do Conselho Federal de Medicina foi publicada no início de abril. Uma ação popular da Sociedade Brasileira de Bioética e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde questiona a proibição. O PSOL, em conjunto com outras entidades, também ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução. Para o partido, a decisão do Conselho Federal de Medicina é uma afronta aos direitos das mulheres. A resolução do CFM foi publicada no dia 3 de abril. A regra proíbe a assistolia fetal, procedimento que causa a morte do bebê no ventre da mãe com a aplicação de cloreto de potássio. O médico que descumprir a regra pode ser punido com a cassação do registro profissional. A resolução foi apresentada pelo conselheiro Rafael Câmara e aprovada pela maioria dos membros. Ele contesta a ação das entidades. Mas o CFM até o momento ainda não foi notificado. Então, logo sejamos notificados, esse prazo começa a correr e nós já estamos desde ontem preparando a nossa defesa para mostrar que o pedido ele é completamente infundado e a nossa resolução em nada altera o direito às mulheres do Brasil. O diretor da União Brasileira dos Juristas Católicos destaca que não há aborto legal no Brasil e rejeita os argumentos apresentados à Justiça Federal. Não existe aborto legal no Brasil. O que há apenas é uma isenção de pena prevista no Código Penal que, infelizmente, foi estendida pelo Supremo Tribunal Federal em outros casos como um fruto do ativismo judicial. Em um documento assinado pelo Papa Francisco e publicado pelo Departamento para a Doutrina da Fé nesta semana, o pontífice condena as tentativas de atenuar as discussões em torno do aborto e reafirma a defesa incontestável da vida. A gente fica por aqui. Eu desejo a todos uma boa noite e volto com você, Reinaldo. Descanso, obrigado, Ronaldo. Olha, ontem nós informamos no Canção Nova Notícias sobre o documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, Dignitas Infinita, que rendeu 5 anos de intenso trabalho. Um dos capítulos é dedicado a graves violações da dignidade humana. Entre elas, o aborto e a maternidade de substituição, a chamada barriga de aluguel. O documento descreve, entre todos os delitos que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente grave e deplorável. Recorda também que a defesa da vida nascente está intimamente ligada à defesa de qualquer direito humano. Forte também é a contrariedade à maternidade subrogada, a chamada barriga de aluguel, através da qual a criança, imensamente digna, torna-se mero objeto. Uma prática que lesa gravemente a dignidade da mulher e do filho, que se funda sobre a exploração de uma situação de necessidade material da mãe. O ponto descrito no documento lembra:
Uma criança é sempre um dom e nunca objeto de um contrato. Os recursos digitais e tecnológicos estão mais presentes no ambiente educacional. Em Aracaju, um projeto está inovando a metodologia de ensino em sala de aula para os alunos do ensino fundamental. Notebooks que viram tablets conectados à internet, displays interativos, câmeras de reconhecimento facial e totens digitais para a chamada dos alunos. Estes são alguns equipamentos tecnológicos distribuídos nas 79 escolas da rede municipal de Aracaju. Que é um programa que, na verdade, nasceu desde 2017, quando a Prefeitura Municipal de Aracaju lançou mais de 400 quilômetros de fibra ótica, colocando internet de alta velocidade em todas as nossas escolas. Desse modo, nós estamos distribuindo 26 mil notebooks para os estudantes da nossa rede, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Obviamente que é um uso mediado, a Secretaria Municipal de Educação não permite que determinados sites com conteúdos inapropriados à infância e à adolescência sejam acessados. Com a tela na sala de aula, a professora possui recursos que complementam o conteúdo dos livros, aplicativos educacionais, vídeos e muita interatividade a favor do conhecimento. Os conteúdos programados de história, matemática, eu posso usar para qualquer conteúdo. Então, ela vai ajudar, bem como também tem programas que vai auxiliar no aprendizado deles. Então, nós utilizamos de todas as formas. Assim que o aluno entra ou sai da escola, os pais recebem um aviso por mensagem de texto no celular. O objetivo é implantar o sistema de segurança e as novas ferramentas tecnológicas em 100% das escolas até o final de junho. Com essas câmeras, nós reduzimos em 98% o índice de furtos e vandalismo nas nossas escolas e agora nós estamos chegando numa terceira fase, a fase em que nós queremos, de fato, otimizar os processos de ensino-aprendizagem. O programa Escola Tech, então, é um conjunto de iniciativas em 2024 que visa entregar para o professor e para os estudantes uma escola tecnológica, uma escola do presente, uma escola na qual os professores e os alunos se sintam mais motivados e mais interessados nessa troca de experiência que é o fazer pedagógico. Foi muito bom até para melhorar os estudos, para fazer atividades melhor, os deveres melhor e para aprender mais e melhorar no aprendizado. Dá para estudar, dá para jogar e também dá para a gente pesquisar as coisas e também eu fico longe um pouquinho do celular. A tecnologia veio agregar muito valor ao nosso trabalho pedagógico. Por quê? Quando a gente traz a tecnologia para a escola, a gente traz para a criança a realidade que ela já tem em casa, porque ela tem acesso ao celular, muitas têm acesso ao computador. Então, ela chegando na escola, ela vai ter a oportunidade de perceber que esses instrumentos, eles também podem ser usados para aprender, que é o mais importante. Pois é, e nesta era digital nós vamos falar também do ofício de quem trabalha com livros em meio a tanta tecnologia. De São Paulo, Elane Gomes tem mais informações. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí na Central de Jornalismo e a você que nos acompanha. Olha, a nossa equipe foi até a maior biblioteca pública de São Paulo para saber como é atualmente o trabalho dos bibliotecários. Trabalhando na segunda maior biblioteca pública do Brasil, Laísa lembra de como escolheu o ofício de bibliotecária. Queria na época fazer história, mas aí conhecendo a dinâmica da biblioteca, a biblioteca do CEL Vila Rubim, tinha uma bibliotecária chamada Aline. E a Aline, ela me ajudou nesse processo, ver o quanto o atendimento era empático, acolhedor. Eu falei, nossa, essa é a profissão que eu quero seguir. Segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia, o Brasil possui cerca de 40 mil bibliotecários, 20 mil em atividade. Grande parte dos profissionais são mulheres e trabalham no sudeste do país. Mesmo na era digital, a busca por livros físicos ainda continua ativa. A Biblioteca Mário de Andrade possui mais de 1,5 milhão de títulos disponíveis para consulta. E na busca pelo exemplar ideal, o trabalho dos bibliotecários é fundamental. Porque o bibliotecário vai ser justamente aquela pessoa que vai trazer o livro que a pessoa está procurando e às vezes nem sabe, ou então vai aproximar aquele livro de outros livros que também vão ser importantes para esse munícipe, vai dar indicações de leitura, fazendo com que o conhecimento realmente chegue para quem precisa.
e também na parte de social, por exemplo, bibliotecas públicas, né? O bibliotecário tem um papel essencial aí de estar promovendo atividades que envolvam a comunidade junto aquelas informações, aqueles conteúdos e aqueles conhecimentos que são inerentes para aquela necessidade daquela população. E eles estão sempre prontos para nos responder, e até mesmo nas questões técnicas, né, dos livros mais técnicos, eles sempre conseguem me ajudar a achá-los. Para Laísa, além de estar no universo dos livros, acredita que a beleza de sua profissão está relacionada ao conhecimento e à empatia. Vejo que hoje, como bibliotecária, eu consigo acessar também os espaços das pessoas a partir da literatura, com a indicação de um livro, com a indicação de um local que a pessoa pode conhecer, como, por exemplo, uma exposição, uma casa cultural. Então, hoje eu acho que a profissão ela tem me trazido essa satisfação assim, de interagir com as pessoas. Uma feira de estágio na capital paulista oferece mais de 2.000 vagas para estudantes de nível superior em várias áreas de atuação. Em 2023, foram realizadas mais de 160 mil contratações de estagiários por mês no Brasil. Em 2021, Nicolas participou da feira do Centro de Integração Empresa-Escola e logo começou a estagiar. Pôde colocar em prática o que aprendeu em sala de aula. O estágio me ajudou muito de pôr na prática o que eu aprendi na faculdade, né? Faço gestão de políticas públicas. Então, ter essa vivência no serviço público, no primeiro setor, poder aplicar o que eu aprendi na faculdade foi de extrema importância para mim e de poder me desenvolver mesmo. A proposta da feira de cursos é ajudar os alunos a ampliar os conhecimentos e conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Depois que ele conclui um curso, provavelmente quando ele se lança no mercado é o que normalmente as pessoas solicitam. E aí, você trabalhou em alguma coisa? E o estágio vai dar essa possibilidade para ele que ele esteja completando o currículo dele, para além da bagagem teórica, a bagagem prática. Então, essa é o principal ganho do estudante. Mas ele também ganha com uma visão de mundo diferente, né? A visão corporativa que ele antes não tinha. Então, até dentro de sala de aula, a gente percebe que o estudante passa a ser um estudante diferente. Os jovens estão em busca de novas oportunidades. Eu estou cursando Direito, é uma iniciativa ótima para o desenvolvimento e crescimento das pessoas. Acho que é muito bacana e necessário ter essas experiências como estagiário. Acho ótimo a iniciativa de você ter no mesmo lugar várias oportunidades. Por aqui, a quantidade de alunos é grande. Em 2023, a média de contratações de estagiários no Brasil foi de 166 mil estudantes por mês, enquanto a média mensal de aprendizes foi de 64 mil. Os interessados em participar da seleção podem se aproximar dos balcões e conversar com os representantes das unidades. Essa feira, ela marca um momento que a prefeitura centraliza algumas dessas vagas que acontecem durante o ano e aí ela disponibiliza aqui. Qual que é a grande diferença? É que o estudante passe a conhecer aqui um pouco das secretarias. Porque quando ele se candidata para uma vaga da prefeitura, essa percepção de que cada secretaria faz fica distante. Então, na feira, a gente tenta aproximar o estudante das secretarias. O ponto forte da feira é que ele percorra aqui cada secretaria e entenda o que ela faz no dia a dia, para ele se perceber parte desse processo. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de gestantes infectadas pela dengue nas 6 primeiras semanas deste ano aumentou em 345%. A comparação é com base no mesmo período de 2023. É um momento delicado que exige olhar atento quando o assunto é prevenir e evitar a doença. Vanessa está grávida de 5 meses. Em tempos de epidemia de dengue, mantém cuidados para todas as horas da gestação.
eu estou tentando, fazendo o máximo que eu posso para também ter evitado estar saindo de casa muito, sabe? Eu venho mais do trabalho para casa, não fico indo a locais que eu acredito que possa ter mais mosquitos, né, para não ter esse problema. De acordo com esta ginecologista, as gestantes têm 4 vezes mais chances de evoluírem para um quadro mais grave da dengue. O mesmo serve para os recém-nascidos. Neste sentido, a prevenção é o melhor caminho. A gestante que já está diagnosticada com dengue, né? Ela tem que ficar bem atenta aos sinais de gravidade, conversar com o obstetra dela, para ele explicar quais são os sinais de gravidade que ela tem que se atentar, como vômitos, febre alta que não passa, sangramento de mucosa, letargia, hipotensão. Tem que se hidratar bastante, tomar bastante líquido, tá? E a gente sempre orienta a grávida, já que ela entra na categoria B, a fazer acompanhamento com hemograma também, para acompanhar aí o hematócrito e os níveis de plaquetas. O Brasil já ultrapassou 2,5 milhões de casos prováveis de dengue ao longo de 2024. Não custa, no entanto, reforçar algumas medidas para reverter esta situação. A eliminação de focos com água parada e a utilização de calças e camisas com mangas compridas são algumas delas, sem deixar de lado também o uso de repelentes. Grávida não pode vacinar, mas quem não estiver gestante, a gente recomenda a vacinação. Uso de telas. Tentar deixar o ambiente fechado, se tiver ar-condicionado melhor. Mas ainda assim eu uso repelente, eu reaplico ele, passo de manhã, procuro não ficar sem mesmo para não dar brecha, né, para o mosquito pegar a gente. Olha, todo cuidado é necessário, né? O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou de 1º de janeiro a 8 de abril 1.116 mortes por dengue, ultrapassando o total de mortes por dengue registrado no ano passado, quando catalogou 1.094 óbitos. Olha, a formação de uma nova frente fria vai provocar mudanças no centro-sul do país. Vamos conferir as informações da previsão do tempo na voz de Fernanda Ribeiro. O ar frio avança pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e provoca queda nas temperaturas no estado gaúcho, principalmente na região serrana. Na cidade de Gramado, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 26 graus. Uma área de baixa pressão influencia na ocorrência de chuva a qualquer hora do dia no centro-oeste, onde há alerta previsto para o estado do Mato Grosso do Sul. A quarta-feira será de chuva no litoral do Pará e do Amapá e na costa norte do Nordeste, devido à atuação da zona de convergência intertropical. Já no norte da Bahia, dia de sol. No Sudeste, tempo firme no Rio de Janeiro e em grande parte do Espírito Santo e Minas Gerais. Nas demais áreas da região, chuva a partir da tarde. Mínima de 16 graus em Belo Horizonte e máxima de 34 no Rio de Janeiro. Alunos do Instituto Tecnológico Aeroespacial de São José dos Campos, no interior de São Paulo, fazem história e realizam um sonho. Eles criaram métodos para fazer plástico e produzir um modelo de sacolinha biodegradável. Esta é uma história de superação, vitória de quem idealizou e realizou. Depois de 3 tentativas, o cearense Mário vive o sonho de estudar no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A gente não sabe o que vem no futuro, a gente não sabe o que a gente é capaz, mas a gente tem que botar fé nas coisas que a gente faz e ter pessoas que apoiam a gente. No primeiro ano de estudos, se uniu a outros 6 colegas para iniciar um projeto de repercussão social, a produção de plástico biodegradável. Em questão de alguns meses, a gente já chegou em resultados que foram pelo menos um pouco satisfatórios. Isso foi muito bom para a gente entender que realmente era possível. Sabe, talvez se a gente não tivesse chegado nesses resultados, a gente tivesse, sei lá, desestimulado um pouco. Mas esses pequenos resultados deixaram a gente muito mais motivado. Com apenas 7 aulas em laboratório, descobriram uma nova maneira de fazer plástico a partir de uma bebida vinda do outro lado do mundo. Algo que a gente sabe que é um problema muito grande no mundo é o plástico, é a duração dele, ele não ser degradável. E a gente quis tentar avançar um pouco a pesquisa disso. De sabor intenso e característico e apreciada por amantes da fermentação caseira a uso sustentável. Com a celulose bacteriana extraída da kombucha, de origem chinesa, foi possível produzir este material. Para você ter uma ideia, uma sacolinha plástica como essa pode ser facilmente encontrada em lojas e supermercados. Se descartada no meio ambiente, leva cerca de 200 anos para se decompor.
Já este material produzido pelos alunos do ITA leva 50 dias para se decompor no meio ambiente. O que esse chá faz? Esse é um consórcio de leveduras e bactérias que degradam primeiro a sacarose, ela vai formar um filme, que é esse filme aqui. Então, em vez de extrair a celulose, né, por exemplo, de árvores, a gente consegue ter uma celulose bacteriana. A proposta partiu dos próprios alunos. Um tema novo que a gente trabalhou, né, que os alunos trouxeram para a gente foi fazendo algumas adaptações, mas no fim chegamos a um resultado bastante interessante e foi bem prazeroso. Traz uma consciência planetária, né, para os alunos de promover alternativas tecnológicas sustentáveis às atuais. Em dezembro de 2023, o grupo foi premiado em um evento da instituição. Aí, a partir desse ponto, consiga melhorar ainda mais. De lição, eu acho que eu principalmente deixaria você encontrar um lugar em que você se sente à vontade, porque senão vai ser muito mais difícil você acreditar em si mesmo. Parabéns aos alunos e também aos professores, né? E antes de encerrarmos a edição do Canção Nova Notícias de hoje, nós vamos mostrar a impressionante história de um peruano. Marcelino Abade Tolentino pode escrever uma nova página no Guinness Book, o livro dos recordes. Pode acreditar, esse coração peruano da cidade de Huánuco já bate sem parar há 124 anos. O sorriso é de quem reconhece os bons momentos que já viveu. E a história de Marcelino Abade Tolentino é digna de homenagens e reconhecimentos. Ele até ganhou da chefe regional de registro nacional a carteira de identidade eletrônica. A merecida festa para aquele que pode ser o homem mais idoso do mundo tem velas e bolo. Mas o lugar que Marcelino gosta mesmo de celebrar mais um outono de sua vida é na igreja. Que bom, hein? Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. E às 10h30, ao vivo, ao PHN. Boa noite, paz para você.